Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Sistema de Inteligência Diária. Parte 65. Capítulo 435. 60 ali ao norte da capital imperial, havia um moinho abandonado. A noite estava densa, e um vento que soprava do fim do deserto trazia o cheiro de neve e feno triturados, causando uma sensação de ardência no rosto. As asas de madeira do moinho já haviam se quebrado há muito tempo, restando apenas um eixo semelhante a uma sombra, balançando levemente ao vento. Quando Varius foi trazido para cá por aquele homem misterioso, a primeira coisa que viu foi um grupo de carruagens. Estavam espalhados ao redor do moinho, seus sulcos cruzando o chão congelado como um emaranhado de linhas, marcando o local como um ponto de encontro temporário. Varius desmontou e permaneceu onde estava, observando as figuras ao seu redor à luz bruxuleante de tochas espalhadas. Os responsáveis pela manutenção da ordem eram um grupo de cavaleiros com aparência de mercenários. Usavam armaduras descombinadas, capas de cores variadas e carregavam armas de origens diversas. Mas Varius percebeu que era apenas um disfarce. Mantiveram-se firmes, trocaram breves palavras e seus olhares percorriam constantemente a entrada da fábrica e seu perímetro. Essas eram pessoas que haviam recebido treinamento sistemático. O que realmente apertou o coração de Varius foram as pessoas reunidas na clareira do moinho. Nenhuma dessas pessoas parecia um refugiado comum. O olhar de Varius percorreu os rostos um por um, e ele reconheceu vários deles. Eram indivíduos que outrora ocuparam posições de destaque em diversos departamentos durante o reinado do imperador anterior. Um era um oficial de casos especiais do Departamento de Finanças, outro era um auditor do Arsenal, e havia até alguém que já havia sido responsável pelas inspeções judiciais nas fronteiras sul do Império. Ora, essas pessoas ou tinham cabelos e barbas despenteados ou pareciam pálidas e derrotadas. Ele compreendeu que isso era resultado da destruição causada pelo segundo príncipe. Mesmo assim, Varius conseguia perceber de imediato as marcas deixadas neles pelo longo treinamento profissional. O norte tem um apetite voraz, sussurrou Varius para Cassian ao seu lado. Tantos talentos, nenhum deixado para trás. Cassian apenas lançou um olhar para a fileira de cavaleiros na beira do moinho e não respondeu. Suas mãos permaneceram naturalmente ao lado do corpo, como se estivessem prontas para lidar com qualquer emergência repentina a qualquer momento. Nesse instante, o homem que os havia guiado por todo o caminho até o norte dirigiu-se à entrada do moinho. Ele havia trocado de roupa e vestido um casaco mais adequado para a ação. O sobretudo de lã cinza havia desaparecido, substituído por uma jaqueta de couro comum. A luz da fogueira iluminava seu perfil, fazendo com que seus traços parecessem nítidos e serenos. Vitor, alguém gritou seu nome em voz baixa. Vitor estava parado na entrada da fábrica, segurando um grosso livro de registros na mão. As páginas estavam gastas de tanto serem viradas, densamente preenchidas com nomes, origens, destinos e vários símbolos marcados em cores diferentes. Ele os verificou um por um. Cada vez que chamava um nome, alguém se destacava da multidão, acenando com a cabeça em resposta ou simplesmente permanecendo em silêncio em um local designado. Todo o processo transcorreu em silêncio. Cada pessoa chamada era conduzida a uma carruagem diferente, aparentemente de forma aleatória, mas claramente organizada. Varius também foi rapidamente designado para uma carruagem sem nada de especial. Quando o registro chegou à última página, Vitor fechou o livro. Ele ergueu os olhos, percorrendo com o olhar todas as carruagens ao redor do moinho. Todos estão aqui. Preparem-se para partir. Os cavaleiros, com sua aparência mercenária, entraram imediatamente em ação, desatando as rédeas, ajustando os eixos e incitando os cavalos em voz baixa. Sentado na carruagem, Varius se enrolou em um cobertor para se aquecer. O compartimento era pequeno, as tábuas de madeira ásperas, e estava forrado com uma camada de feltro velho. Além dele e de Cassian, havia outras duas pessoas lá dentro. Um deles era um velho de aparência um tanto rude, com ombros largos, palmas das mãos cobertas de calos e nós dos dedos tão grossos que eram um tanto deformados. Ao sentar-se, ele aconchegou cuidadosamente uma bolsa de ferramentas nos braços, como se protegesse algo mais importante do que a própria vida. Varius, apresentou-se Varius. Um visconde registrado do Império, anteriormente do Escritório de Assuntos Jurídicos da Corte. Este é meu cavaleiro, Cassian. Barão, disse o velho primeiro, com a voz baixa e rouca, mas carregando uma certa franqueza. Eu trabalhava na fábrica real, disse ele, endireitando as costas inconscientemente enquanto falava. Um dos melhores artesãos, acrescentou, e logo em seguida explicou, como se temesse ser mal interpretado. O antigo imperador me concedeu um prêmio há muito tempo. Varius assentiu com a cabeça. Ele percebeu que quando o homem falava, sempre usava deliberadamente uma linguagem formal, e sua atitude transmitia uma sensação de decoro misturada com admiração e hesitação. Não há necessidade de tais títulos agora, disse Varius com tom calmo. Nesta fase, somos todos muito parecidos. Barão fez uma pausa, coçou a cabeça e deu um sorriso meio desajeitado. Sim, mas regras são regras. O povo do segundo príncipe trata os artesãos como gado, disse o barão em voz baixa. Não se importam se você é habilidoso ou não, apenas se você aguenta o tranco. Quem não aguenta é simplesmente levado embora. Nesse momento sua garganta se moveu. Eu não aguentei, então corri. Mais tarde, quase morri de fome na floresta até encontrar o pessoal da Maré Vermelha. Foi assim que sobrevivi. Varius não insistiu mais no assunto. Seu olhar se voltou para outro canto da carruagem, onde uma terceira pessoa estava sentada. O homem tinha o cabelo despenteado e os olhos ora turvos, ora límpidos. Ele murmurava algo entre dentes, seus dedos traçando linhas no ar como se estivesse escrevendo fórmulas invisíveis ou espantando coisas que não existiam. O barão seguiu seu olhar, olhou para ele e suspirou. Mestre Hermann, do Instituto Real de Alquimia.
Ele falava devagar, como se estivesse desvendando a identidade do homem aos poucos. Ele é realmente capaz, só que a mente dele não é muito estável. Hermann ergueu subitamente o olhar, clareando-o por um instante. Estou bem. Mas no instante seguinte, essa clareza desapareceu novamente. O barão prosseguiu em voz baixa. O segundo príncipe o obrigou a fazer experiências com seres humanos. Com seres vivos. Ele se recusou, mas não tinha escolha. Mais tarde, ele ficou assim, lúcido por um tempo, confuso por outro. O pessoal da Maré Vermelha o tirou de lá clandestinamente. A carruagem balançou suavemente e começou a se mover para a frente. Varius encostou-se à parede da carruagem e fechou os olhos. Ele finalmente compreendeu que aquela não era uma transferência comum, mas sim a Maré Vermelha extraindo lentamente o esqueleto da capital imperial. Tal operação não foi uma decisão tomada de momento. Esta foi uma ordem vinda do norte. Aquele senhor do norte não tinha pressa em tomar posse de terras, nem estava interessado em intervir imediatamente nas cidades que estavam em chamas. Porque na visão de Louis, as terras podiam ser reconquistadas com um exército, mas, uma vez esgotado o verdadeiro talento, mesmo o território mais vasto se tornaria nada mais que uma casca vazia. E agora que o norte havia expandido tanto território, precisava precisamente desse tipo de talento profissional. Artesãos, juízes, alquimistas, auditores. Estes não eram cavaleiros e não influenciariam o resultado de uma única batalha, mas determinavam se um pedaço de terra ainda podia ser utilizado. Foi por essa razão que a mão da Maré Vermelha estendeu-se em direção às margens decadentes do império. Eles não tomaram cidades em chamas nem atacaram poderes estabelecidos. Apenas resgataram os esqueletos que ainda não haviam sido completamente esmagados das fendas da ordem em colapso. A carruagem percorreu a estrada de terra esburacada por mais de 2 meses. No início era lama. A terra preta trazida pela chuva grudava nos pneus, exigindo paradas frequentes para raspá-la. Mais tarde, o caminho era de cascalho. Pedras soltas saltavam sob as rodas, e a carruagem balançava tanto que dava náuseas, até que, certa manhã, a carruagem subitamente se estabilizou e os solavancos desapareceram sem aviso prévio. Varius abriu os olhos, inconscientemente estendendo a mão para se firmar, apenas para descobrir que a carruagem não estava mais balançando. Ele puxou a cortina. A estrada lá embaixo já não tinha a cor familiar da terra. Era uma estrada larga, reta, de cor branco acinzentada e endurecida, que se estendia para a frente, praticamente sem sinais de danos causados pela água da chuva. A carruagem começou a ganhar velocidade, sem precisar ser incentivada, os cavalos aceleraram o passo por conta própria. Chegamos à província de Rocha Cinzenta. Esta é agora uma área afetada pela Maré Vermelha. Todos podem vir tomar um pouco de ar fresco. Os cavaleiros disfarçados de mercenários gritavam da frente, com as vozes claramente carregadas de entusiasmo. O barão simplesmente saltou da carruagem. Ele se agachou à beira da estrada, ignorando sua posição social, e raspou o asfalto com um dedo áspero. Isto não é pedra, disse ele com a voz tensa. E também não parece tijolo. Ele ergueu o olhar, com os olhos arregalados como se estivesse vendo algo que desafiava o senso comum pela primeira vez. Isso foi feito pelo homem, não é? Ninguém respondeu imediatamente. Vitor aproximou-se por trás, olhou para a estrada e depois para o barão que estava chocado. Eles chamam isso de pedra cinzenta da Maré Vermelha, disse ele calmamente. Não sei exatamente como é feita, mas deve ser artificial. Barão ficou sem palavras por um momento, pressionando a palma da mão contra o asfalto como que para confirmar a textura. Pensar que uma coisa dessas existe, murmurou ele. Varius não saiu da carruagem. Seu olhar seguiu a estrada reta à frente, observando o terreno ondulado ao longe. Qual era o objetivo de construir uma estrada tão reta num terreno tão lamacento? E como isso pôde ter sido feito tão rapidamente? A província de Rocha Cinzenta havia sido tomada há menos de 1 ano. No entanto, essa estrada não parecia ser o resultado de um trabalho feito às pressas. Vitor pareceu pressentir sua dúvida. Assim que chegarmos à Maré Vermelha, vocês mesmos poderão perguntar aos artesãos. Eles sabem mais do que eu. O comboio reorganizou-se. As carruagens já não refreavam a velocidade, mas sim aceleravam. Nessa estrada cinza esbranquiçada, eles finalmente podiam seguir para o norte a toda velocidade, sem qualquer receio. Aquilo já era território da Maré Vermelha. O comboio percorreu um pouco mais e não continuou durante a noite. Eles pararam em um prédio de estilo uniforme à beira da estrada. As paredes externas eram pintadas de cinza claro, sem nenhum brasão de família, apenas uma placa de madeira simples junto à entrada. Este era um posto de abastecimento na província de Rocha Cinzenta. Após entrar na província, edifícios desse tipo começaram a aparecer em intervalos regulares. As carruagens pararam em sequência e soldados e mercenários começaram a conduzir todos para descansar. Assim que Varius saiu da carruagem, sentiu um aroma fraco e pungente. No centro do pátio havia um enorme barril de chá de cobre, com as paredes polidas até brilharem, e um pequeno fogão de temperatura constante embaixo dele. Alguém girou uma válvula e um líquido âmbar jorrou do bico de cobre com vapor subindo. Chá de gengibre, é grátis. O soldado de guarda falou em tom normal, como se estivesse repetindo um acontecimento perfeitamente corriqueiro. Varius pegou a xícara de madeira, sentindo imediatamente o calor na ponta dos dedos. Ele percebeu que as pessoas ao seu redor não se aglomeraram. Em vez disso, formaram uma fila conscientemente. Quem terminasse de beber deveria colocar o copo de volta no local designado. Na parede do posto de abastecimento, vários avisos estavam afixados com uma caligrafia legível. Era a convenção de higiene. O conteúdo não era complexo, mas era rigorosamente aplicado. Lavar as mãos, usar banheiros centralizados e limpar diariamente. O que surpreendeu Varius ainda mais foi a ausência de um odor forte e fétido no ar. Nessa época, mesmo na capital imperial, o mau cheiro de excrementos nas ruas era inevitável, mas aqui só se sentia o aroma da lareira, do chá quente e da terra úmida. Ele não conseguiu evitar olhar mais algumas vezes.
Esse tipo de ordem não exigia que ninguém a vigiasse. O comboio ficaria parado aqui por 2 dias. Após a primeira noite, Varius simplesmente não conseguia ficar parado. Ao amanhecer, ele saiu sozinho do posto de abastecimento. O oficial da Maré Vermelha que guardava a entrada apenas lançou-lhe um olhar de relance, sem o deter nem mandar ninguém segui-lo. Não muito longe dali ficava uma área de mineração. Era a hora do almoço, e um sino tocou lá do fundo da área de mineração. O som era baixo e nítido, propagando-se longe no ar frio. Varius já havia se preparado mentalmente. Em sua mente, os mineiros estavam sempre curvados, cobertos de sujeira, rastejando no subsolo como ratos. Mas à medida que se aproximava, ficou estupefato. Saindo dos poços da mina, havia um grupo de homens robustos vestindo uniformes de algodão cinza. Seus rostos estavam de fato cobertos de pó de carvão, mas seus passos eram firmes e eles ainda conseguiam rir enquanto conversavam. Ninguém estava chicoteando. Eles faziam fila voluntariamente em frente a um refeitório simples, esperando por suas refeições. A fila estava organizada e silenciosa. Enquanto Varius observava, de repente percebeu um detalhe. Um jovem estendeu a mão para pegar sua refeição, mas teve a mão esbofeteada por um colega de trabalho ao lado. Vá lavar as mãos, disse o homem gesticulando para o lado. A equipe de higiene está observando. Se não quiser perder pontos de trabalho, apresse-se. O jovem riu e praguejou, mas mesmo assim se virou e correu para a pia, esfregando cuidadosamente as mãos com sabão antes de voltar para o fim da fila. Todo o processo transcorreu sem contestações, muito menos coerção. Varius ficou ali parado, sentindo como se algo lhe tivesse atingido suavemente o peito. Para ele, aquilo era algo saído de um sonho. Ele veio do sistema jurídico do Império. Nas últimas décadas, todos os métodos de governança que ele havia observado eram praticamente baseados em uma única premissa. As pessoas eram preguiçosas e míopes, e precisavam ser motivadas pela violência, pelo medo ou pelo privilégio. As leis podiam ser sofisticadas e rigorosas no papel, mas, uma vez longe dos selos dos nobres e dos chicotes dos cavaleiros, poucas pessoas realmente acreditavam que elas seriam cumpridas. No entanto, esses mineiros que o precederam sem qualquer ameaça, seguiam as regras espontaneamente, lembravam-se uns aos outros e até mantinham a ordem ativamente. Foi exatamente isso que mais o chocou. Isso não dependia da supressão de status ou da dissuasão violenta, mas sim de um mecanismo claro, contínuo e previsível. Quanto mais ao norte eles iam, quanto mais se aproximavam do norte, mais sereno se tornava o comportamento das pessoas. Quando o comboio se movia, as pessoas davam passagem, os mercadores marcavam os preços claramente, e os cavaleiros em patrulha evitavam deliberadamente as plantações ao passar por terras agrícolas. Até que certa vez, ele viu pessoalmente o cavalo de um cavaleiro pisotear uma colina no campo. O cavaleiro desmontou, trocou algumas palavras com o fazendeiro e em seguida, tirou uma bolsa de moedas para entregar a compensação. O fazendeiro aceitou o dinheiro e até fez uma reverência. Varius ficou parado à beira da estrada, sem dar mais um passo. Nesse instante, o último resquício de dureza em seu coração se estilhaçou silenciosamente. No território dominado pela Maré Vermelha, a classe social não estava acima da lei. Não era esse o ideal que ele havia ponderado repetidamente na carta, mas que nunca conseguiu concretizar? O vento soprava do norte, e o frio ficava um pouco mais intenso. Varius achou que talvez aquela terra merecesse ser observada com atenção. Capítulo 436. O comboio prosseguiu para norte. A neve foi ficando gradualmente limpa e afiada, e um frio familiar tomou conta do ar. Quando a cidade da Alabarda de Gelo surgiu no horizonte, Varius inconscientemente apertou os olhos. Este local já foi o coração do norte. Ele estivera ali várias vezes em sua juventude. A cidade estava devastada pela batalha, suas muralhas repetidamente reparadas, e seus bairros dilacerados e mal remendados como cicatrizes. Todos estavam com pressa, os olhares cautelosos, como se a próxima buzina pudesse soar a qualquer momento. Claro que mesmo assim poderia ser considerada uma cidade importante no norte, mas sempre fora uma cidade impulsionada pela guerra. Mas o que ele viu agora foi algo completamente diferente. As muralhas da cidade eram mais altas, mas não pareciam inchadas. As ruas eram largas e retas, e a neve era removida rapidamente, sendo amontoada em montes organizados em ambos os lados da estrada. Os pedestres caminhavam com serenidade, e as placas das lojas eram uniformes e discretas, sem o luxo histérico da capital imperial. O que mais o surpreendeu foi a temperatura dentro da cidade. O vento frio era mantido do lado de fora, e tubulações ao longo das ruas emitiam ar quente constantemente. Mesmo sem estar perto de uma fogueira, era possível sentir um calor constante vindo de debaixo dos pés. Varius estava parado na esquina, momentaneamente perdido em pensamentos. Essa cidade era mais magnífica do que qualquer outra que ele tivesse visitado, e parecia mais uma capital verdadeiramente viva do que a atual capital imperial. Não lhes foi permitido ficar muito tempo. No dia seguinte, foram levados para o norte da cidade. Um edifício imenso, diferente de tudo que já tinham visto, estava ali. Espessas paredes de concreto se estendiam para fora, com vergalhões expostos e sem decoração, enfatizando apenas a função. A cúpula era semifechada, como se existisse para abrigar algum tipo de gigante. O olhar de Varius se voltou para os próprios pés. Duas grades paralelas de ferro preto estendiam-se na escuridão do interior da cúpula. Sua testa franziu ligeiramente. Seria aquilo um escorregador para alguma balista gigante? Ou um dispositivo usado para transportar um castelo inteiro? Nesse instante, o barão saiu correndo de repente. O antigo ferreiro-chefe real praticamente caiu de joelhos junto aos trilhos com um baque surdo. Ele tirou as luvas, ignorando o frio, tocou os corrimãos de aço gelados com as mãos trêmulas. Então, ele pegou um pequeno martelo e golpeou com força. Clang!
O som era nítido e duradouro. O barão virou a cabeça bruscamente, com os olhos vermelhos. Este é aço de primeira qualidade, temperado 1000 vezes sem uma única bolha de ar. Você realmente colocou isso no chão para as pessoas pisarem? Que desperdício dos dons de Deus. Isso é pavimentar a estrada com moedas de ouro. As minas do norte são inesgotáveis? Um funcionário o puxou rapidamente para cima, impedindo de pular mais fundo. Você quer morrer? Vitor deu um passo para o lado e explicou. Isto chama-se ferrovia, mestre barão. Para que essa fera de aço funcione, a estrada tem de ser mais dura que osso. Antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, o chão sob seus pés vibrou levemente de repente. Era um baque rítmico, baixo e constante, como um pulso despertando. Então primeiro chegou o som. Uau! Um assobio estridente rasgou o vento e a neve. Instintivamente, todos taparam os ouvidos. Os cavalos de guerra relincharam de medo, seus cascos batendo no chão em caos. Na escuridão, 2 feixes de luz amarela ofuscante iluminaram-se subitamente, como uma besta gigante abrindo os olhos. No instante seguinte, o aço rompeu a névoa e o aço negro irrompeu das profundezas dos trilhos. Era uma locomotiva preta de 5 metros de altura, com toda a sua estrutura revestida por uma espessa blindagem rebitada. Enormes bielas vermelhas acionavam rodas de aço com metade da altura de um homem, produzindo um som metálico rítmico e violento de choque. A chaminé no telhado expelida densas nuvens de fumaça preta e vapor branco, que se condensavam rapidamente no ar frio, rolando como nuvens e engolindo metade da plataforma. Ao verem um monstro daquele tamanho, todos ficaram com semblantes sombrios, e alguns até se deixaram cair no chão. Um monstro. Varius empalideceu, agarrando-se firmemente ao corrimão ao seu lado. Mesmo no campo de batalha, enfrentando um ataque frontal de um regimento de cavaleiros, ele nunca havia sentido tamanha impotência. Se um regimento de cavaleiros se deparasse com algo assim, ele nem precisaria pensar 2 vezes. O trem diminuiu a velocidade gradualmente com o som estridente dos freios, faíscas voando ao longo dos trilhos. Após uma breve hesitação, todos foram conduzidos a embarcar no trem. No instante em que as portas se fecharam, o vento e a neve foram completamente bloqueados. Um calor os envolveu silenciosamente. Hermann até ficou paralisado por um instante, depois tirou silenciosamente seu sobretudo gasto. Dentro da carruagem, assentos de couro macio e acolchoado estavam dispostos ordenadamente. As janelas de vidro transparente eram limpas e brilhantes. Tais coisas só eram adequadas para as salas de estar dos nobres na capital imperial. Um condutor empurrou um carrinho. Senhores, gostariam de um chá preto quente ou do Diário da Maré Vermelha de hoje? Varius pegou a xícara de chá e depois o jornal bem impresso. Ele olhou para a manchete. Era um novo decreto emitido por Louis naquele dia. O chá estava quente e o papel estava seco. Suas mãos se apertaram levemente. Aquilo não era um meio de transporte, eram os vasos sanguíneos do governo. O trem voltou a andar, lento a princípio, mas depois sua velocidade continuou a aumentar. As árvores do lado de fora da janela foram se afastando rapidamente, até se fundirem numa linha indistinta. Ao longe, um esquadrão de cavalaria patrulhava a neve, chegando a acenar ao avistar o trem. O trem passou por eles sem parar, deixando-os para trás em meio ao vento e à neve. Quantos quilômetros essa coisa percorre por dia? Perguntou Varius em voz baixa. O oficial de inteligência olhou para o seu relógio de bolso. Ele pode chegar à cidade da Maré Vermelha em 3 dias. Isso equivale a este cavalo completar a jornada de meio mês de um regimento de cavaleiros em um único dia. Varius recostou-se na cadeira e soltou um suspiro lento. Como alguém que havia estudado guerra e governança, ele entendeu imediatamente o que isso significava. Entrega de suprimentos, mobilização de tropas e o alcance dos decretos governamentais. Não admira que o norte tenha conseguido engolir a província de Rocha Cinzenta em tão pouco tempo. Diante desse monstro de aço, todas as teorias militares antiquadas se tornaram uma piada. O norte é implacável e frio? Ele olhou para o vento uivante e a neve lá fora pela janela, e zombou de si mesmo em voz baixa. O trem deslizou para a plataforma na noite. No instante em que a porta se abriu, o cheiro de vapor e metal invadiu o ambiente, como uma névoa densa que se acumulou em suas narinas. Todos desembarcaram do trem carregando suas bagagens. Ao pisarem no chão duro da plataforma, ainda podiam sentir os tremores secundários vindos dos trilhos. Eles seguiram as placas em direção à saída. Varius não falou durante todo o tempo. O assobio ainda ecoava em sua mente como um eco incessante. Até que ele saiu pelos portões da estação e o ar frio o atingiu em cheio no rosto. O céu estava muito baixo, tão profundo que chegava a ser quase azul escuro. Logicamente, uma noite assim deveria ter engolido tudo. Mas a cidade à sua frente não tinha noite. Luminárias de pedra mágica e lampiões a gás se entrelaçavam numa enorme teia de luz, estendendo-se da rua principal aos becos distantes, iluminando cada trecho de neve. Flocos de neve giravam e caíam na luz como cristais triturados e finamente polidos. Ao longe, na parede da montanha, a fortaleza principal da Maré Vermelha parecia suspensa. Não era um castelo no sentido tradicional. Uma cúpula maciça foi fixada na parede rochosa e em estruturas de aço, sua superfície emitindo uma luz vermelha quente como a de um coração que bate constantemente. O calor emanava lentamente de cima, formando uma fina névoa branca no ar frio que deslizava pela encosta da montanha. Varius instintivamente levou a mão ao peito para pressioná-la. Ele pensou na capital imperial. Aquela cidade também tinha luzes, mas elas pertenciam apenas aos bairros nobres. As noites nos bairros plebeus eram como um poço silencioso, tão escuras que faziam a gente engasgar. Mas aqui até os becos mais afastados estavam iluminados, e tudo parecia perfeitamente natural. Cavaleiros em patrulha passaram pela esquina, passos firmes, com a neve caindo sobre seus mantos. Havia trabalhadores empurrando pequenos carrinhos à beira da estrada, o som das rodas rolando suavemente sobre a superfície pavimentada. O riso de uma criança escapou por uma fresta na porta, apenas para ser rapidamente abafado pelo calor do
interior. Varius ficou parado por um instante antes de perceber que estava atordoado. Por favor, venha comigo, disse uma voz suave ao seu lado. Eles foram conduzidos ao corredor lateral da estação. Alguém já estava à espera ali, um senhor idoso com um uniforme preto impecável. Seus cabelos eram brancos, mas suas costas eram muito eretas. Seu olhar não era frio, transmitindo até mesmo a dose certa de distância. Varius já tinha visto muitas pessoas parecidas com ele no tribunal. A diferença era que este velho não tinha qualquer ar de bajulação. Simplesmente pressionou a mão contra o peito e fez uma saudação firme. Bradley. O velho se apresentou e, em seguida, entregou um folheto bem encadernado e uma chave de cobre um tanto pesada. Na capa do folheto havia algumas palavras claras: guia de check-in. Varius reprimiu a inquietação que lhe invadia o coração e falou com urgência: quero ver Lord Louis Calvino imediatamente. Tenho importantes sugestões de emendas ao código, bem como informações sobre a capital imperial. Bradley esboçou um leve sorriso. Senhor, o Lorde está inspecionando o teste de disparo de novos canhões no arsenal. Receio que ele não retorne antes de 3 dias. Varius franziu a testa. Mas Bradley não lhe deu chance de continuar. Além disso, você está cansado da viagem. Seria indelicado ver o senhor assim. Por favor, descansarei no apartamento por alguns dias primeiro, para vivenciar a vida com as marés vermelhas. Assim você entenderá melhor o código legal que deseja alterar e que tipo de pessoas devemos proteger. Varius abriu a boca, instintivamente querendo retrucar. O apartamento não era o tipo de mansão usada para ostentar status na corte, mas um prédio de pedra padrão, com poucos andares e paredes externas simples. Bradley simplesmente indicou o caminho e não os acompanhou mais. Varius empurrou a porta e entrou sozinho. A porta se fechou atrás dele, abafando os sons da rua. A temperatura lá dentro o fez parar instintivamente. Não era o calor escaldante de uma lareira, mas um calor uniforme que emanava do chão e das paredes. Ele seguiu o fluxo de calor para um lado e viu uma torneira de metal embutida na parede. Ele hesitou por um instante, mas mesmo assim estendeu a mão para girá-la. Imediatamente, água quente e cristalina jorrou. Varius ficou estupefato. Na capital imperial, um balde dessa água exigiria 3 servos para se revezarem fervendo, carregando e depois levando o escada acima. Mas aqui, era tão acessível quanto o ar. Ele prosseguiu. Em uma cabine limpa e silenciosa, havia uma estranha peça de porcelana branca. Ao lado havia um pequeno manual de instruções. Era um vaso sanitário. Ele seguiu as instruções e apertou o botão de metal. A água jorrou, levando tudo embora sem deixar resíduos. Junto à janela havia uma ampla extensão de vidro duplo. O vento frio do lado de fora era bloqueado, mas a noite e as luzes estavam perfeitamente preservadas. No início da primavera no norte, a neve ainda caía, e a rede de luzes da cidade se estendia silenciosamente à distância. Naquela noite, ele dormiu profundamente. Na manhã seguinte, Varius saiu caminhando sozinho pelas ruas. As pessoas se reuniram na rua principal, mas não havia barulho. Trabalhadores empurrando carrinhos, crianças carregando mochilas escolares e mulheres com cestas se moviam em suas direções pré-estabelecidas. Um entregador de jornais parou. Ele tinha cerca de 13 anos, vestia uma jaqueta grossa acolchoada de algodão e carregava uma sacola de pano volumosa. O menino tirou um jornal da sacola, conferiu habilmente o número da casa e fez uma marca com um lápis de carvão em uma lista que carregava consigo. O ritmo de Varius diminuiu. Ele observou a sequência de ações e, por fim, não conseguiu se conter e deu um passo à frente. Criança, disse ele em voz muito baixa, como se tivesse medo de perturbar algo, você reconhece as palavras ali. O menino olhou para ele. Não havia admiração ou cautela naquele olhar, apenas simples confusão. Claro que sim, meu caro. Ele apontou para o número da casa e leu, número 22 da rua Baker, padaria Fisher. O menino pensou por um instante e acrescentou, com um tom pragmático, esta é uma matéria obrigatória na 2ª série. Se eu não soubesse ler, como entregaria jornais para ganhar dinheiro? Varius permaneceu parado, sem responder de imediato. Na capital imperial, o letramento era um privilégio do clero e da nobreza. O conhecimento era estritamente mantido dentro de altos muros. As pessoas comuns não só eram ignorantes, como também eram deliberadamente impedidas de ter acesso à escrita. Como resultado, as classes mais baixas eram como feras, movidas pelo instinto e pelo medo. Mas aqui uma criança que entregava jornais sabia ler e escrever, e podia até usar essas habilidades para ganhar uma recompensa. Foi isso que realmente chocou Varius. Não muito longe dali, algumas pessoas estavam reunidas em frente a uma padaria. Um cliente questionava o peso do pão em voz baixa. O dono da loja não elevou a voz, mas simplesmente colocou o pão em uma balança na porta. Ao lado da balança havia uma placa de madeira com os dizeres, balança justa. O lojista apontou para um aviso na parede, o código comercial da maré vermelha. Multa 10 vezes maior para qualquer falta. Ele disse calmamente, estabelecida por Lord Louis. O pessoal da Maré Vermelha não engana o pessoal da Maré Vermelha. O cliente assentiu com a cabeça, pegou o pão, e tudo terminou assim. Varius sentou-se à beira da estrada. Era um banco discreto. A superfície de madeira estava lisa pelo desgaste, mas não estava frio para sentar. O calor irradiava lentamente debaixo do assento, subindo pelas suas costas. Tubos geotérmicos estavam enterrados ali. Pouco tempo depois de se sentar, outra pessoa se juntou a ele. Era um jovem operário que acabará de terminar seu turno, com a jaqueta de algodão aberta e o suor ainda na testa. Ele colocou sua bolsa de ferramentas aos pés e soltou um longo suspiro, mas havia um sorriso em seu rosto. Varius virou a cabeça com um tom deliberadamente gentil. É cansativo trabalhar aqui? O jovem ficou surpreso por um instante e depois riu, revelando uma fileira de dentes brancos. Cansativo, disse ele sem rodeios. O senhor é rigoroso com os prazos. Se você for lento, pontos são descontados. Então seu tom voltou a ficar descontraído, mas vale a pena o cansaço.
No mês passado ganhei o bônus de assiduidade perfeita. Podemos jantar carneiro ensopado hoje à noite. Ele se virou e olhou para Varius. Meu velho, você é de fora, não é? Em Maré Vermelha, contanto que você esteja disposto a trabalhar, o Senhor não o deixará passar fome. O jovem bateu nos joelhos como que confirmando suas conquistas tangíveis. Há 2 anos, eu ainda era escravo em uma mina. Como poderia estar insatisfeito agora? Após dizer isso, ele se levantou, pegou sua caixa de ferramentas e naturalmente se misturou à multidão. Varius permaneceu sentado ali. A praça do centro administrativo não ficava longe. No centro da praça, uma enorme faixa vermelha em apoio à Maré Vermelha foi erguida. O emblema do sol amarelo estalou ao vento frio, como se quisesse lançar luz e calor no céu noturno. Abaixo da faixa havia uma longa fileira de quadros de avisos. Prêmios de melhoria técnica, resultados de concursos de higiene, avisos sobre novas leis, cada aviso estava fixado com capricho. Algumas pessoas pararam para olhar, outras cochicharam em voz baixa e logo se dispersaram. Varius levantou-se e caminhou sob o estandarte. Ele observou as pessoas afetadas pela Maré Vermelha indo e vindo, apressadas porém concentradas, e finalmente compreendeu. Essa não era uma ordem construída sobre pilhagem, ela havia crescido aos poucos a partir das ruínas. Nesse instante, ouviu-se uma pequena comoção na esquina da rua. A multidão abriu caminho espontaneamente. Bradley aproximou-se acompanhado por vários assistentes. Quando seu olhar percorreu a praça, deteve-se subitamente em Varius por um instante. O velho esboçou um sorriso quase imperceptível. Lord Varius, como foram seus passeios nestes últimos dias? Varius se virou, o olhar ardendo com uma intensidade quase rude. Por favor, diga-me. Quando Lord Louis retornará? Ele fez uma pausa por um instante, como se estivesse se contendo. Tenho muitas perguntas. Preciso vê-lo, agora mesmo. Capítulo 437. Bradley parou em frente à porta, levantou a mão para empurrá-la delicadamente, deu um passo para trás e fez um gesto breve e contido de por favor. Varius entrou e a porta se fechou atrás dele, abafando o som dos passos do lado de fora. O ar cheirava a tinta, misturado com o aroma de café quente recém-preparado. Não havia o cheiro de madeira úmida típico do escritório de um antigo nobre, nem qualquer incenso produzido intencionalmente. Este lugar não parecia um espaço usado para ostentar status, dava mais a impressão de ser um local de trabalho pronto para operar a qualquer momento. Varius instintivamente deu 2 passos para a frente. 3 paredes estavam completamente cobertas por enormes mapas em pergaminho. Nos mapas, as curvas de nível marcavam cristas e vales camada por camada. Os veios minerais eram meticulosamente delineados e as mudanças sazonais na vazão dos rios eram até mesmo anotadas ao lado deles. Nos cantos de certas áreas, minúsculas caligrafias registravam a densidade populacional, a produção de grãos e a estrutura do trabalho. Linhas vermelhas estendiam-se de várias províncias, atravessando o mapa como vasos sanguíneos. Linhas azuis se cruzavam, marcando as redes de tubulações para a conservação de água e energia geotérmica. Todas as linhas convergiam, em última análise, para um único ponto vermelho, Cidade da Maré Vermelha. Varius permaneceu imóvel, sem se mover mais. Subitamente teve a nítida ilusão de que não havia entrado em uma sala, mas sim no interior de um instrumento enorme e preciso. E esta sala era o cérebro daquela máquina. Nesse instante, ele notou a parede do outro lado. Não era uma parede sólida, mas sim um único e enorme painel de vidro. Através do vidro, era possível contemplar a cidade lá embaixo. Luzes se espalham na noite polar, ruas como feixes nervosos organizados. As pessoas circulavam, comboios passavam, cavaleiros em patrulha e trabalhadores com carroças cediam a passagem uns aos outros. Tudo funcionava dentro de um ritmo estabelecido. Sem ruído, sem estagnação. O pomo de Adão de Varius subiu e desceu ligeiramente. Este era o verdadeiro centro da Maré Vermelha, o lugar que criou o novo território do norte e, por fim, conquistou toda a província de Rocha Cinzenta. Louis estava de pé diante do mapa central, de costas para a porta. Era o mapa abrangente de desenvolvimento do território do norte, que preenchia toda a parede. As mangas de sua camisa estavam casualmente arregaçadas até os antebraços, revelando pulsos fortes e bem definidos. Ele segurava uma caneta vermelha, cuja ponta repousava firmemente na junção da província de Rocha Cinzenta e do território da Maré Vermelha. Ele traçou uma nova linha, como se estivesse acrescentando a trajetória definitiva final a um conceito já consolidado. Essa foi a terceira ferrovia, uma artéria que integraria completamente Rocha Cinzenta ao sistema da Maré Vermelha. Louis não olhou para trás, mas sabia que alguém havia entrado. Lord Varius. Ele fez uma pausa com um tom de desculpas na voz. Desculpe-me por fazê-lo esperar. Estive ocupado até agora para encontrar tempo para vê-lo. Li a minuta das emendas ao Código Civil apresentada por Victor. A caneta vermelha foi deixada de lado, e ele falou naturalmente. A cláusula complementar do artigo 7º é muito precisa. Varius deu 2 passos à frente e parou diante de uma longa mesa. Ele ajeitou a bainha de suas roupas e fez uma saudação antiga e contida. Não se tratava de uma troca de gentilezas entre nobres, nem de um súdito se ajoelhando perante um monarca, mas sim de uma saudação usada apenas entre eruditos e verdadeiros sábios. Meu senhor, disse Varius em voz baixa, mas carregada de uma excitação irreprimível, essas disposições legais são meramente obra de um amador, não valem a pena mencionar. Na verdade, o que me tirou o sono foi tudo o que vi na sua cidade nestes últimos dias. Ele ergueu os olhos, fixando o olhar em Louis. Vi padeiros honestos, mineiros fazendo fila voluntariamente para lavar as mãos e crianças com brilho nos olhos. No Antigo Império, tal ordem existe apenas nas páginas do livro de um santo. A velocidade da fala de Varius aumentou gradualmente, como se buscasse uma resposta. Não entendo como você fez isso. Foi porque seu caráter nobre os inspirou? Ou você lhes pregava moralidade e honra dia e noite para purificar suas almas originalmente selvagens?
Seus olhos eram quase fanáticos. Isso não era bajulação deliberada, mas a resposta que ele buscava durante sua jornada e seus dias na Maré Vermelha. Naquele momento, ele até se esqueceu de seu status e da distância entre eles, querendo apenas confirmar uma coisa. Se o jovem Lorde à sua frente era o tipo de rei sábio e moral que ele havia passado a vida procurando. Louis não respondeu imediatamente, um breve silêncio tomou conta da sala. Então, como se tivesse ouvido algo ligeiramente engraçado, balançou a cabeça suavemente. Louis se virou e jogou a caneta vermelha sobre a mesa com um gesto casual. Clac! Aqueles olhos profundos fitaram Varius com calma, sem o menor prazer em serem elogiados. Visconde Varius. Seu tom não era pesado, mas sim conciso e direto. Eles seguem as regras, agem com integridade e são educados. Talvez seja porque eu lhes ensinei moralidade, mas não acredito que essa seja a principal razão. Louis caminhou até a mesa e pegou um pedaço de pão que seria um lanche da madrugada. Ele não comeu, apenas ergueu o pão no ar. Simplesmente porque. Ele fez uma pausa, eu os alimentei. O ar pareceu congelar por um instante, e Varius ficou visivelmente atônito. Essa resposta foi diferente de qualquer explicação que ele tivesse previsto, deixando-o incapaz de organizar seus pensamentos imediatamente. A gentileza é uma flor que cresce em talos de trigo. Quando uma pessoa está com tanta fome que suas paredes do estômago se contraem e seu filho chora em seus braços, a honra, a lei e a virtude não passam de papel velho. Por meio pedaço de pão mofado até o crente mais devoto se transformará em uma besta. Este é o instinto biológico de sobrevivência. Nem mesmo um deus pode mudá-lo. Ele voltou para o enorme mapa, seu dedo traçando lentamente os vastos e fragmentados territórios do antigo império. Quando os recursos de sobrevivência se esgotam, qualquer pregação moral parece pálida e ridícula. Louis virou-se abruptamente, o olhar afiado como uma lâmina. Então, a primeira coisa que fiz não foi construir igrejas ou tribunais. Primeiro, era preciso cultivar grãos, instalar aquecimento, abrir minas, produzir fertilizantes e, acima de tudo, garantir o direito de sobreviver. Deixar as pessoas viverem como seres humanos, sem terem que roubar umas às outras apenas para sobreviver. A partir desse momento, eles naturalmente começaram a seguir as regras humanas. Ele parou de falar e olhou para Varius. Essas virtudes que você elogia não passam de enfeites que crescem naturalmente após o excesso de produtividade. Varius não reagiu de imediato. Instintivamente ergueu a mão e enxugou o suor frio da testa. Essa explicação o deixou desconfortável. Não estava totalmente errado, mas era assustadoramente frio, como uma lâmina afiada sem cabo. Instintivamente ele quis argumentar, mas por um momento não conseguiu encontrar uma brecha para refutar a situação por completo. Admito, a sobrevivência é a base. Após um momento de reflexão, Varius finalmente falou, sua voz mais baixa, mas ainda firme. Mas um rebanho de ovelhas bem alimentado costuma ser mais difícil de manejar. Elas ficam gananciosas e querem mais. Após se acalmar, Varius ergueu o olhar, voltando a fixar o olhar em Louis. Você não apenas os alimentou, você também fez com que eles mantivessem reverência e obediência a você, mesmo sem a opressão de um exército. Por quê? Ele fez uma pausa, inconscientemente recuando para o campo que lhe era familiar. Será por causa do seu nascimento? Filho do Duque Calvino, o próprio sangue nobre já lhe confere legitimidade natural. Louis sorriu, um sorriso discreto que carregava um toque de escárnio. Ele se virou e caminhou até a grande janela que ia do chão ao teto, apontando a mão para o deserto escuro lá fora. Linha de sangue? Louis olhou para Varius. Se eu me atirasse agora mesmo em uma matilha de lobos naquele campo nevado, você acha que eles me poupariam por causa da minha nobre linhagem? Ele se virou e apresentou uma conclusão sem qualquer floreio. Eles me obedecem não por amor. Louis fez uma pausa, mas porque foram forçados pelo medo a um ponto em que tiveram que fazer uma escolha. A testa de Varius continuava franzida, mas já não era o choque de ter sido ofendido. Ele estava tentando entender. Louis não parou, continuando como se estivesse pacientemente desmontando um evento passado que já havia sido analisado repetidamente. Imagine como era esta terra antes da existência da cidade da Maré Vermelha. Não havia cidades contínuas, apenas aldeias isoladas e dispersas. Quando chegava o inverno, as estradas ficavam bloqueadas, os celeiros vazios, e os senhores feudais mal conseguiam cuidar de si mesmos, mantendo apenas seus próprios feudos, enquanto os plebeus eram abandonados à própria sorte. E quando uma pessoa comum entrava na natureza selvagem, primeiro tinha que se preocupar com as bestas mágicas. Ele fez uma pausa, seu tom não exagerado, mas as verdadeiramente letais muitas vezes não eram elas. Era outro grupo de pessoas igualmente famintas e desesperadas. Para sobreviver, roubavam, matavam e tratavam estranhos como ameaças, ou até mesmo como comida. Mas isso não era maldade, era apenas o instinto levado ao limite. Essa era a verdadeira norma do território do norte antes do surgimento da Maré Vermelha. Nesse estado, a vida era solitária, pobre, desagradável, brutal e curta. Louis cerrou o punho lentamente, mas não o ergueu tão alto, e seu tom de voz suavizou-se em conformidade. Foi precisamente por medo de morrer congelado, de morrer de fome ou de ser devorado pelos seus, que essas pessoas finalmente perceberam que, se as coisas continuassem assim, ninguém viveria muito tempo. Seu olhar era firme e claro. Então eles fizeram uma escolha racional. Estavam dispostos a abrir mão de uma parte de sua liberdade e pagar impostos, em troca de ordem. Louis soltou um suspiro suave. Eles escolheram a ordem, e eu fui simplesmente aquele que por acaso se apresentou e cumpriu essas promessas repetidas vezes. Quando perceberam que aquilo a que tinham renunciado realmente lhes trazia segurança, comida e dignidade, o medo foi aos poucos a desaparecer. O que a substituiu foi a crença.
Ele fez uma pausa por um momento e acrescentou, e a gratidão. Eles temem me perder porque sentem que se eu cair, esta cidade pode se desintegrar e eles serão jogados de volta naquele deserto onde precisam contar com lâminas e sorte para sobreviver. É por isso que eles valorizam tudo que têm agora, por isso que estão dispostos a seguir ordens e manter a ordem, e por isso que estão dispostos a dar por esta cidade. Louis baixou ligeiramente as pálpebras com um tom seguro. Conheço seus corações e sei que essa confiança e gratidão foram conquistadas cumprindo promessas repetidas vezes. Por isso não posso decepcioná-los. As pupilas de Varius contraíram-se ligeiramente. Era a primeira vez que ele ouvia um argumento desse tipo. Ele queria argumentar, mas descobriu que não conseguia encontrar uma única brecha realmente viável. Louis se virou, encostando-se na enorme janela de vidro. As luzes da cidade se estendiam atrás dele. Ruas, oficinas, cavaleiros patrulhando e fábricas ainda em funcionamento formavam uma imagem silenciosa, porém poderosa, como se toda a maré vermelha estivesse atrás dele. Portanto, você precisa entender uma coisa. O poder em minhas mãos não foi concedido por um deus, nem me foi deixado por meu pai. Foi temporariamente colocado em minhas mãos pelas mais de 200.000 pessoas da cidade da Maré Vermelha e por mais de 1 milhão de pessoas no território do norte e na província de Rocha Cinzenta que estavam dispostas a escolher a ordem. Isso é uma tarefa que nos é confiada, e também uma transação, um contrato invisível, mas real. O motivo pelo qual este contrato pôde ser alcançado é que eles acreditam que minhas palavras terão peso. Prometi segurança, então construí a cidade, estabeleci o exército e limpei o terreno baldio. Prometi sobrevivência, então instalei aquecimento, expandi a produção de grãos e garanti que eles pudessem sobreviver ao inverno. Eu prometi que as pessoas não seriam pisoteadas impunemente, então deixei que as regras se aplicassem a todos. Eu cumpri minhas promessas, então eles estavam dispostos a apostar seus futuros em mim. Ele não se esquivou da realidade e acrescentou francamente. É claro que eles não tinham muitas opções, mas é exatamente por isso que essa escolha é ainda mais significativa. Louis voltou seu olhar para Varius. Eles me dão obediência, impostos e trabalho, e em troca, eu lhes dou segurança e a certeza da sobrevivência. E um futuro onde eles não serão jogados de volta ao abismo quando a neve estiver mais profunda. Este é um contrato que nenhuma das partes se atreve a violar facilmente. Varius ficou em silêncio por um momento. Ele não tentou argumentar novamente, mas tentou compreender a lógica por trás da situação. Como se trata de um contrato, inevitavelmente haverá quebras, disse Louis, com um tom frio. O segundo príncipe tratava o poder como propriedade privada, sabendo apenas como tomá-lo e recusando-se a assumir a responsabilidade de protegê-lo. Quando um governante exige apenas impostos, serviço e obediência, mas deixa de oferecer a garantia de segurança e sobrevivência. Isso não é mais governar, mas sim romper unilateralmente o contrato. Louis ergueu o olhar com uma expressão gélida. Então sua queda é um acerto de contas que inevitavelmente aconteceria mais cedo ou mais tarde. As pernas de Varius fraquejaram e ele mal conseguia ficar de pé. No contexto do Império, essa foi a heresia mais perversa de todas as doutrinas. Porque negava todas as premissas que lhe haviam sido repetidamente ensinadas, que o poder não era algo que vinha de cima para baixo, concedido por Deus ao imperador e depois distribuído pelo imperador aos seus súditos. Em vez disso, foi um processo de baixo para cima, convergindo de inúmeras pessoas que ansiavam por sobreviver e, em seguida, temporariamente confiado a uma pessoa forte, capaz de suportar as consequências. Isso significava que o poder imperial não era mais um direito divino sagrado, mas uma comissão que podia ser revogada a qualquer momento. Significava que a lealdade não era uma obrigação, mas sim o resultado do cumprimento de determinadas condições. No sistema jurídico do Império, isso equivalia a abalar os alicerces do trono, um pensamento que qualquer sacerdote ou juiz consideraria, sem hesitar, uma blasfêmia. No entanto, sob a ótica da dedução calma e coerente de Louis, tudo parecia excepcionalmente razoável e coerente. Varius olhou para o jovem à sua frente, como se estivesse observando alguém que tivesse atirado a coroa em uma fornalha e estivesse tentando reforjar as próprias regras do governo. Louis conteve sua aura, pegou a caneta vermelha novamente e seu tom retornou à firmeza anterior. Então não me preocupo com uma rebelião deles. Enquanto houver carne em seus pratos, esta cidade estará tão estável quanto uma muralha de ferro. Em comparação com as noções etéreas de lealdade e patriotismo, uma aliança contratual baseada em interesses comuns é a relação mais forte do mundo. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 438. Toda a formação de Varius, assim como sua intuição jurídica instintiva, resistiam a essa linha de raciocínio. Nos livros clássicos que ele havia estudado, a ordem vinha da concessão dos superiores, e a autoridade vinha da aprovação da divindade. Se o poder pudesse ser emprestado e retirado, a lei perderia seu fundamento. A lealdade degeneraria em uma mera transação e o mundo inteiro ficaria apenas com cálculos desmedidos. Isso era uma falácia, pelo menos. Tinha sido durante toda a sua vida passada. Varius se obrigou a se acalmar, reprimindo suas emoções no fundo do coração como se estivesse na corte imperial. Ele rapidamente vasculhou mentalmente aqueles argumentos familiares, tentando encontrar uma falha suficiente para penetrar nesse sistema. Após algumas respirações, seu raciocínio parou subitamente. Não porque concordasse plenamente, mas porque finalmente encontrara uma brecha que podia refutar. Varius finalmente ergueu a cabeça, respirou fundo e falou novamente. Meu senhor, na capital imperial, eu também vi inúmeros plebeus que não têm o suficiente para comer. Eles são massacrados por cavaleiros, mas permanecem submissos. Se os fracos não têm poder algum para resistir aos fortes, então por que os fortes deveriam se importar com esse contrato? Ao ouvir isso, Louis sorriu.
A luz que vinha de fora da janela projetava um contorno frio em sua silhueta. Você tem razão. Neste mundo transcendente, os plebeus de fato não podem matar um imperador. Mesmo que uma cidade seja massacrada, os poderosos ainda permanecem em seus tronos. Ele voltou para o mapa e ergueu a mão para apontar a localização da capital imperial. Mas a resistência não se resume a desembainhar uma espada. Neste mundo, quando um contrato é quebrado, o fraco realmente não pode matar o forte. Então eles escolhem outro caminho. Param de dar ao Estado tudo o que não é necessário para a sobrevivência. Ele levantou a mão e apontou para as várias demarcações de terras agrícolas no mapa. Os agricultores já não lavram os campos férteis em profundidade. Porque colher um alqueire extra de grãos não trará impostos mais baixos, apenas trará taxas mais altas. Eles só semeiam em seus próprios terrenos o suficiente para que suas famílias sobrevivam ao inverno e mal consigam pagar os impostos. Qualquer excedente da colheita não pode ser guardado nem protegido. Louis apontou com o dedo para a área da oficina do outro lado. O mesmo se aplica aos artesãos. Aprimorar repetidamente sua técnica e forjar ferramentas duráveis exige tempo, energia e materiais. Mas esses esforços não recebem nenhuma recompensa extra. O que eles entregam só é subvalorizado pelos nobres, desviado pelos cavaleiros ou até mesmo requisitado à força. Então eles fazem apenas o mínimo necessário. As ferramentas são utilizáveis, mas não duráveis. Por fim, seu olhar recaiu sobre as áreas marcadas com legiões. Quanto aos cavaleiros, quando descobrirem que atacar na linha de frente não lhes traz honra, mas apenas os torna descartáveis repetidas vezes. Quando as pensões atrasam, os feudos são constantemente reduzidos, e mesmo as suas famílias não são protegidas depois de morrerem em batalha. Já não morrem pelos seus senhores. Eles começam a calcular. Quanto dinheiro essa batalha paga? Vale a pena se machucar? Há necessidade de arriscar a vida? Louis baixou a mão. A ordem começa a sangrar por dentro. Não é uma revolta, mas todo o reino está definhando silenciosamente. Uma caneta vermelha foi cravada com força no mapa, bem na capital imperial. O império atual já chegou a esse ponto. Os fortes não podem ser mortos, mas irão lentamente morrer de fome. Quando a base está completamente apodrecida, nenhum inimigo externo é necessário. Com uma única rajada de vento, esse gigante desmoronará por si só. Louis desenhou um círculo simples no mapa. Estabelecer a ordem, explorar excessivamente, quebrar a confiança, declinar a força nacional, colapsar e destruir. Um novo homem forte surge e estabelece uma nova ordem. Este é o ciclo de morte que nunca parou neste continente durante 1000 anos, e agora estamos no ponto mais sombrio desse ciclo. Varius permaneceu em silêncio por um longo tempo. Essas palavras se desdobraram em sua mente, camada por camada, como arquivos antigos sendo reexaminados. Ele refletiu sobre a história da ascensão e queda do império, e sobre as cenas familiares durante as sucessões dos imperadores do passado, aumento de impostos, disciplina militar corrupta, oficinas paralisadas e rebeliões nas fronteiras. Quando esses fragmentos foram colocados na mesma estrutura lógica, eles se encaixaram perfeitamente. Não foi acidental, nem foi corrupção moral, foi um resultado inevitável. Os lábios de Varius se moveram como se ele quisesse refutar, mas no fim, ele não disse nada. Louis virou-se para olhar para Varius, seus olhos desprovidos de piedade. É por isso que nunca pretendi ser um imperador mais forte desde o início. Isso seria apenas o ponto de partida do próximo ciclo. Ele ergueu a mão e apontou para a cidade lá fora, pela janela, onde luzes e vapor se entrelaçavam. O que eu quero estabelecer é um sistema, em maré vermelha. O contrato é de mão dupla. Eu lhes dou dignidade e caminhos para o progresso. Eles me dão criatividade e lealdade. Não se trata de controlá-los com um chicote, mas de mostrar-lhes que realmente existe um caminho pela frente se eles correrem. Varius sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele passou a vida inteira defendendo a dignidade do poder imperial, acreditando firmemente que enquanto o imperador fosse forte o suficiente, o país não entraria em colapso. Mas as palavras de Louis pareciam negar tudo isso desde a raiz. O mais aterrador nunca foram as espadas dos rebeldes, mas o silêncio dos súditos submissos. Aquela decadência silenciosa e invisível era mais desesperadora do que a rebelião de uma legião. Varius finalmente compreendeu que o velho império estava além da salvação. Suas pernas fraquejaram e ele afundou pesadamente na cadeira, como se sua última gota de força tivesse se esvaído. Então é assim que é. Varius estava agora encharcado de suor. É por isso que não importa quantos cavaleiros a capital imperial tenha, ela não pode impedir o declínio, porque as raízes já estão mortas. Toda a linha de raciocínio anterior de Louis era muito heterodoxa para ele, mas era calma, rigorosa e não apresentava falhas lógicas óbvias. Isso lhe causou um mal-estar muito perdido, forçando-o a repensar a área com a qual tinha maior familiaridade. Ele levou a mão à testa para enxugá-la com o punho, respirou fundo e, finalmente, formulou sua última pergunta fundamental como jurista e sobrevivente do sistema burocrático do antigo império. Meu senhor, se, como diz o senhor, o próprio Estado é um contrato, então qual o papel que deve desempenhar a lei? Cada palavra que ele proferiu foi cuidadosamente ponderada. Será que é apenas um meio para garantir que o contrato seja cumprido? Ou será que, em última análise, ainda é uma espada pairando sobre a cabeça daqueles que o violam, usada como forma de dissuasão e punição? Essa era sua compreensão mais instintiva. A lei era equivalente à punição, equivalente a outra forma de violência. Após ouvir, Louis balançou a cabeça. Uma arma? Não. Armas servem para travar guerras, reprimir e lidar com inimigos. A lei serve para resolver outra coisa. Então Louis fez uma pergunta. Como você acha que é esta cidade? Ele não esperou que Varius respondesse antes de continuar. É como uma máquina gigantesca. Padeiros, ferreiros, agricultores, soldados. Todos são engrenagens inseridas nela.
Quando as engrenagens se encaixam para funcionar, inevitavelmente haverá atrito, travamentos e problemas. A lei é o manual de instruções desta máquina e o óleo que a lubrifica. Louis ergueu um dedo. Sua razão de existir não é matar pessoas, mas reduzir o atrito. Por que definir propriedade privada? É para que o padeiro saiba que este saco de farinha é dele e ninguém pode tirá-lo dele à vontade. Só assim ele poderá fazer pão com tranquilidade, em vez de passar o dia inteiro agarrado a uma faca à porta do armazém. Por que enfatizar os contratos? É para que o ferreiro acredite que, contanto que forje ferramentas de acordo com o acordo, a outra parte deverá pagar. Só então ele poderá se concentrar em seu trabalho de ferreiro, em vez de ficar constantemente preocupado em ser enganado e não receber o pagamento. Louis baixou o dedo e olhou para Varius. No fim das contas, a lei só faz duas coisas. Em primeiro lugar, deixa claro o que pertence a quem e quem deve assumir a responsabilidade. Em segundo lugar, quando os interesses entram em conflito, isso indica a todos quais regras devem ser seguidas para resolvê-los, em vez de recorrer aos punhos e espadas. O que a lei realmente faz é traçar uma linha. Isso indica a todos qual peça é sua, qual passo você pode dar e qual passo você não pode ultrapassar. Enquanto alguém se mantiver dentro desses limites, poderá trabalhar com tranquilidade e agir livremente. Somente quando esses limites forem ultrapassados é que haverá consequências. Louis fez uma pausa e acrescentou: no Antigo Império, as leis eram esculpidas em tábuas de pedra para que as pessoas se ajoelhassem diante delas. Mas em Maré Vermelha, as pessoas são súditos, e a lei é meramente uma ferramenta. Como os sujeitos são pessoas, e as próprias pessoas são seres vivos e em constante mudança, a lei não pode ser imutável. Novas formas de produção serão criadas e novos problemas, que as regras antigas não conseguem abranger, serão enfrentados. Se a lei permanecer estática enquanto as pessoas avançam, o que será destruído será a própria ordem. Varius ficou paralisado no mesmo lugar. Naquele instante, a aura sagrada que envolvia a lei em seus olhos começou a se dissipar aos poucos. Louis pareceu não notar a mudança no olhar de Varius e continuou. O Código de Leis do Antigo Império foi usado por 300 anos, praticamente sem alterações permitidas. Mas nesses 300 anos as terras mudaram de donos, a população multiplicou-se várias vezes e os métodos de guerra mudaram. Apenas a lei permaneceu inalterada. Se a realidade já avançou 100 passos enquanto a lei permanece estática, então ela deixa de ser parte da ordem e se torna um obstáculo. Ele olhou para Varius. Portanto, o que preciso que você faça é não guardar um conjunto de documentos legais deixados por meus ancestrais, tratando-os como relíquias sagradas intocáveis. Quero que vocês sejam como alguém que conserta uma máquina em funcionamento. Ajustem as engrenagens quando a estrutura mudar. Substituam as peças quando a carga mudar e reescrevam as regras quando elas não forem mais aplicáveis. Que a lei seja sempre adequada, clara e confiável, em vez de se tornar um fardo que atrasa todo o processo de combate à Maré Vermelha. Louis terminou seu discurso sobre a essência do direito e voltou seu olhar para o mapa, pensando em quem sabe o quê. Varius também não falou imediatamente. Ficou parado ali, o olhar percorrendo Louis e se pondo além da enorme parede de vidro. A cidade ainda estava em funcionamento. Nas ruas, operários do turno da noite empurravam carroças, cavaleiros em patrulha trocavam de turno nos cruzamentos e fábricas distantes expeliam vapor branco, que era então despedaçado pelo vento frio. Um longo silêncio então se abateu sobre a sala. A sensação era como se uma tempestade tivesse acabado de passar. Os antigos conceitos que antes ocupavam seu coração foram arrancados pela raiz, mas nenhum novo credo preencheu imediatamente o vazio, deixando apenas um espaço vazio e inquietantemente limpo. Varius percebeu subitamente que tudo o que Louis acabará de dizer não era uma negação da lei. Pelo contrário, estava retirando a lei do seu altar e colocando-a de volta entre o povo. E era exatamente isso que ele queria fazer a vida toda, mas nunca tinha conseguido realizar. Durante aqueles anos na capital imperial, ele participou da revisão da Carta do Novo Império, tentando inúmeras vezes adicionar notas de rodapé, explicações e cláusulas flexíveis às rígidas leis antigas. Mas todas as vezes ele era repelido por uma única frase: o Código Imperial de Leis não deve ser alterado levianamente. A lei era tratada como um símbolo de autoridade, em vez de um meio para resolver problemas. Ele pressentia vagamente que algo estava errado, mas ninguém jamais havia analisado o problema e o explicado tão minuciosamente quanto Louis. Mais importante ainda, Louis não estava apenas falando de teorias vazias, ele tinha a cidade da Maré Vermelha, e até mesmo as duas principais províncias do Norte e Rocha Cinzenta como evidências. Foi escrito nas ruas, oficinas, áreas de mineração e no cotidiano de inúmeras pessoas comuns. Varius expirou lentamente. O motivo pelo qual se sentiu abalado por aquelas palavras era que no fundo do seu coração, ele já havia concordado com elas há muito tempo. Acontece que no passado ele não tinha nem o poder nem o ambiente para admitir isso. Varius passou a vida inteira procurando um santo rei moral, depositando suas esperanças em uma pessoa suficientemente nobre e sábia para corrigir os desvios do mundo por meio da virtude pessoal. Ele certa vez pensara que essa pessoa seria o quarto príncipe, mas essa esperança foi posteriormente frustrada pela realidade. Em Cidade da Maré Vermelha, nesta grande cidade, ele mais uma vez pensou ter finalmente encontrado a resposta. Até então, ele finalmente havia percebido que o que realmente era necessário nunca foi uma pessoa perfeita, mas um sistema que pudesse continuar a funcionar sem depender de um santo. Mas Varius, após ser convencido, mergulhou num sentimento de vazio, pois o antigo havia desmoronado e o novo ainda não havia sido construído. Louis quebrou o silêncio. Caminhou até a escrivaninha e pegou o pergaminho com o rascunho que havia sido revisado diversas vezes. Excelência Varius, começou ele, a razão pela qual o velho império decaiu não foi a falta de leis, mas sim porque suas leis eram como uma névoa. O poder da interpretação sempre esteve nas mãos de nobres e sacerdotes. Mas Maré Vermelha é diferente. Ele deu leves toques no rascunho.
A base aqui é o contrato, mas o contrato não pode ser vago. Ele precisa ser escrito de forma clara e ter um formato definido. Luiz se virou e olhou o velho diretamente nos olhos. Talvez eu entenda como o poder funciona, mas me falta uma caneta suficientemente precisa. O que eu quero que você faça é anotar essas coisas abstratas usando a linguagem mais rigorosa e clara possível. Que se torne um governante que mede o imperador acima e os plebeus abaixo. Louis tirou uma caneta tinteiro do porta-canetas. Era um produto da Maré Vermelha Workshop, com corpo simples e sem decorações extras. Ele entregou a caneta tinteiro e o rascunho juntos a Varius. O código do velho império já foi consumido por esse seu fogo. Louis olhou para ele. Agora temos aqui uma folha de papel em branco. Você está disposto a pegar esta caneta e escrever a primeira linha de regras para esta terra recém-nascida? O olhar de Varius recaiu sobre a caneta tinteiro, cujo corpo negro brilhava friamente sob a luz. Ele sabia muito bem o que significava aceitar aquilo. Significava que ele pessoalmente lançaria as bases para um novo conjunto de regras. E também que enterraria completamente as antigas regras às quais havia sido leal durante toda a vida. Suas mãos tremeram levemente. Ele não precisava mais argumentar, nem buscar significados profundos em dossiês antigos. O verdadeiro princípio jurídico estava bem diante de seus olhos. Varius não estendeu a mão imediatamente. Respirou fundo, deu meio passo para trás e ajeitou a gola gasta do seu casaco. Então, ele se ajoelhou solenemente sobre os dois joelhos. Lorde Governador. Sua voz estava rouca, mas mais firme do que nunca. Estou disposto a assumir esta tarefa. Varius ergueu ambas as mãos acima da cabeça e aceitou a caneta tinteiro. Louis não o deixou ajoelhar-se por muito tempo. Ele deu um passo à frente, apoiando firmemente os braços do velho e ajudando-o a se levantar. Levante-se. A partir de hoje, você é o legislador da Maré Vermelha. Os dois estavam lado a lado diante da enorme janela que ia do chão ao teto. A noite ainda não havia recuado completamente, mas, no coração da cidade, uma nova leva de luzes se acendia. Ao longe, ouvia-se o apito baixo e prolongado de um trem. Aquele som atravessou a escuridão, anunciando o início de uma nova ordem. Capítulo 439. Louis estendeu a mão e empurrou a porta de carvalho, as dobradiças soltando um gemido baixo e abafado. Varius estava parado atrás da porta, segurando firmemente a caneta. Não era um objeto particularmente ornamentado, mas, aos seus olhos, era mais pesado do que qualquer cetro. Lord Louis, não irei decepcionar suas expectativas, sussurrou ele, com a voz ainda um pouco tensa, enquanto fazia uma profunda reverência a Louis. Louis não disse mais nada, apenas acenou levemente com a cabeça. Varius virou-se e foi embora. Sua silhueta desapareceu no final do corredor, excepcionalmente resoluta. Clique. A porta se fechou lentamente atrás dele. Quase instantaneamente, a solenidade de mentor que estampava o rosto de Louis desapareceu por completo. Ele levou a mão à testa para esfregá-la, como se finalmente estivesse soltando uma corda que estivera esticada por muito tempo. Ufa, ele soltou um longo suspiro. Ele voltou-se para a mesa, pegou a xícara de chá que já havia esfriado há muito tempo e tomou um gole sem hesitar. Um gosto amargo explodiu na raiz de sua língua. Louis franziu ligeiramente a testa, mas não pousou a xícara, dando outro gole como se usasse esse método para voltar à realidade. A gentileza e a orientação em seu olhar desapareceram, substituídas por um cálculo familiar e um cansaço irreprimível. Nesse instante, Bradley entrou em silêncio. Seus movimentos foram eficientes, sem formalidades desnecessárias. Ele foi direto à mesa, recolheu os projetos de lei que haviam sido distribuídos anteriormente e os colocou em pastas identificadas. Logo em seguida, ele abriu outra caixa de arquivos e espalhou vários arquivos novos. No pergaminho constavam rotas costeiras, linhas de calado portuário, diagramas estruturais de docas e dados densos sobre construção naval. Louis colocou a xícara vazia de volta na mesa, e sua voz voltou à firmeza de sempre. Quem é o próximo? Bradley olhou para o itinerário que tinha na mão. Orlan Fernando, antigo chefe construtor naval da província Sudeste, e um ancião remanescente da época do seu avô. Bradley fez uma pausa e acrescentou. Ele está parado na porta há meia hora. Parece muito nervoso. O olhar de Louis recaiu sobre o mapa náutico que estava sobre a mesa, demorando-se ali por um instante antes de ele assentir levemente. Deixe-o entrar. A porta de carvalho foi aberta novamente e Orlan entrou. Seus cabelos estavam grisalhos, mas meticulosamente penteados, a linha do cabelo rente ao couro cabeludo sem um único fio fora do lugar. Ele vestia um terno formal de veludo roxo escuro, cujo corte já estava fora de moda há 20 anos. Um leve desgaste era visível nos punhos e cotovelos, mas a peça havia sido lavada repetidamente e ainda conservava sua elegância. O que mais chamava a atenção era um distintivo antigo preso ao seu peito. O brasão da família Calvin. A base prateada havia oxidado e escurecido, e havia até alguns pequenos entalhes nas bordas. Claramente não se tratava de uma imitação recente, mas sim de algo genuinamente trazido da antiguidade para os dias atuais. Orlan caminhou até uma posição a 5 passos da mesa, parou com precisão e executou uma saudação de vassalo extremamente padrão, até mesmo um pouco exagerada. Ele fez uma leve reverência, com os joelhos visivelmente cedendo, adotando uma postura extremamente baixa. Jovem mestre Louis, ao falar, sua voz tremeu ligeiramente. Não, meu senhor. Vendo suas conquistas hoje, este velho, mesmo que eu morresse neste exato momento, finalmente teria a coragem de encarar o velho duque. Deus abençoe a família Calvin. Orlan ergueu o olhar, os olhos marejados de vermelho, a voz carregada de uma mistura perfeita de excitação e emoção contida. Apesar disso, essa foi a primeira vez que os dois se encontraram. Assim que sua voz se calou, a sala mergulhou em um breve silêncio.
O olhar de Louis percorreu o distintivo no peito de Orlan, e ele já havia formado sua opinião. É muito provável que esse distintivo tenha ficado prensado no fundo de algum baú por mais de 30 anos. O fato de ele ter sido polido e preso ao peito hoje já era uma declaração por si só. Você é membro da família Calvin, e eu já servi a essa família. Foi uma lembrança de sua antiguidade e uma alusão às suas contribuições passadas. Mas Louis não o desmascarou porque a atuação foi boa e ele precisava de um personagem assim. Louis contornou imediatamente a mesa, caminhou até o velho e estendeu a mão para apoiá-lo. Por favor, levante-se, Sr. Orlan, disse ele em tom gentil e firme, sem qualquer traço de formalidade. O senhor é uma figura lendária da época do meu avô, e também meu mais velho. No instante em que essas palavras foram proferidas, a tensão nos olhos de Orlan diminuiu visivelmente. Louis não lhe deu a oportunidade de continuar falando, mas puxou pessoalmente uma cadeira para ele. Por favor, sente-se. Logo em seguida, um criado trouxe chá quente. Não se tratava de uma bebida preparada de qualquer jeito, mas sim da mais alta qualidade dentro da maré vermelha. Assim que o chá foi servido, o vapor subiu e o ambiente se encheu imediatamente de uma fragrância suave. Foi uma longa jornada, obrigado pelo seu trabalho árduo. Depois que Orlan se sentou, suas mãos repousaram naturalmente sobre os joelhos. Primeiro, ele olhou para a xícara de chá e, em seguida, usou secretamente sua visão periférica para avaliar a expressão de Louis. Ao confirmar que aquele jovem lorde realmente valorizava os laços antigos e que sua atitude era sincera, suas costas, antes um tanto curvadas, endireitaram-se um pouco. A expressão em seu rosto também mudou lentamente da excitação anterior para uma gentileza comedida. Sinto-me honrado com a sua preocupação, meu senhor. Orlan finalmente ergueu os olhos, apertando levemente os joelhos com as mãos, mas já não demonstrando a mesma humildade de quando entrará. A viagem foi um pouco longa, mas ainda consigo me mover. Ele deu um leve sorriso. Poder ver sua aparência atual com meus próprios olhos, essa pequena dificuldade não é nada. Louis não respondeu imediatamente, apenas observando em silêncio as mudanças sutis no rosto do velho. Com suas habilidades, disse Louis como se estivesse em uma conversa casual, você deveria estar ocupando o cargo de engenheiro-chefe da província Sudeste. Como você acabou se tornando um homem procurado? Assim que as palavras foram proferidas, a camada de humildade deliberadamente mantida no rosto de Orlan desapareceu. Ele bateu com força no chão com a bengala, e o som da madeira batendo no chão soou excepcionalmente estridente no silêncio da sala. Procurado? A voz do velho se elevou de repente e seu rosto ficou roxo. Aquilo não era ser procurado, era perseguição. Foi um expurgo realizado por aqueles cães raivosos da igreja da Flor de Penas Douradas. Uma vez que as comportas da emoção se abriram, a raiva acumulada não pôde mais ser contida. Eles gostaram das minhas técnicas de construção naval e queriam que eu lhes entregasse as plantas mais recentes dos navios. Isso já seria uma coisa. As mãos de Orlan tremeram levemente, mas eles me forçaram a renunciar publicamente ao ancestral dragão. Ele ergueu o olhar de repente, com os olhos cheios de humilhação. Disseram que o ancestral dragão é um deus falso, um totem de bestas. Queriam que eu queimasse o amuleto de osso de dragão que foi passado de geração em geração na minha família na praça diante de todos. Que me ajoelhasse diante da maldita estátua de flores para ser batizada e até que mudasse meu nome. A voz de Orlan ficou rouca, carregando um tremor inconfundível, mas a família Fernando constrói navios sob o olhar do ancestral dragão há gerações. Que eu traia meus ancestrais para acreditar em seu deus das flores, que só sabe vender indulgências. Ele cuspiu com raiva. Prefiro incendiar o estaleiro a construir uma única tábua para esses charlatães. O silêncio voltou a reinar na sala. Louis olhou para o velho que havia perdido o controle de suas emoções, mas seu próprio coração estava excepcionalmente calmo. A raiva era real, a dignidade era real, mas ele tinha igualmente consciência de que outra camada de coisas era igualmente verdadeira. Este velho construtor naval estava acostumado a uma vida de luxo e a ser admirado. Ele não suportava ser pisoteado na lama pelos tempos e pelo poder. O que ele precisava não era apenas de proteção, mas de um palco à altura de sua ambição e vaidade. Louis falou num tom ainda mais direto do que antes. Eles eram de fato cegos, mas na maré vermelha, a tecnologia é a única fé. Louis olhou diretamente para Orlan, não lhe dando espaço para manobrar. Fique, Sr. Orlan. Os estaleiros da classe royal, recém-construídos no Porto da Alvorada, serão inteiramente de sua responsabilidade. Não haverá limite para o financiamento da pesquisa. Você poderá recrutar os melhores aprendizes e usar a melhor madeira e o melhor aço. Providenciarei sua residência no ponto mais alto do porto, de onde você poderá ver seus navios sendo lançados apenas abrindo a janela. Ao ouvir isso, a respiração de Orlan acelerou, embora ele ainda mantivesse sua postura madura e firme. Como posso aceitar isto? Ele forçou um sorriso. Este velho só quer deixar algo para a família. Senhor Orlan. Louis interrompeu as gentilezas. Ele estendeu a mão, abriu uma gaveta, retirou uma planta dobrada e a desdobrou lentamente sobre a mesa. Assim que o papel foi desdobrado, Orlan ficou estupefato. A planta não era complexa. Não tinha aqueles símbolos densos com os quais ele estava familiarizado, nem estruturas estranhas fora do comum para a época. Poderia até ser considerada simples. O casco era muito largo e espesso, com linhas robustas. Não buscava um formato esguio para ganhar velocidade, mas sim se assemelhava a uma plataforma flutuante de madeira e pedra. A quilha foi marcada repetidamente para reforço, com uma simples anotação ao lado: prioridade de suporte de carga, prioridade de estabilidade. No centro do convés, uma cabine fechada revestida de ferro estava claramente desenhada, ocupando a posição mais central de toda a embarcação.
Não havia decoração, apenas a indicação de sua função, Sala das Caldeiras. O que mais acelerou o coração de Orlan foram os dois lados do casco. Não havia diagramas para o desdobramento de velas sobressalentes, nem estruturas complexas para os remos. Em vez disso, havia desenhos de duas enormes rodas de madeira. As pás eram grossas e largas, a estrutura simples, assemelhando-se a rodas d'água montadas diretamente nas laterais do navio. O eixo era conectado por uma biela robusta, que levava diretamente à sala de caldeiras no centro do casco. Não havia anotações elaboradas, apenas uma única frase: o fogo gira o eixo impulsiona o navio para frente. A respiração de Orlan falhou visivelmente, não porque os projetos fossem profundos, mas porque eram muito diretos. Não depender do vento? Sua voz baixou, carregando um toque de hesitação. O fogo queima por dentro e as rodas giram por fora? Ele olhou para Louis e depois para as plantas novamente, como se quisesse confirmar repetidamente que não havia entendido errado. Rio abaixo ou rio acima, enquanto o fogo não se apagar, este navio pode continuar navegando. O dedo de Orlan parou ao lado do leme de madeira. Isso não significa nada de esperar pelo vento, nada de observar as marés, nada de rezar para os céus. Nesse instante, toda a postura calculada e profissional de seu rosto desapareceu, restando apenas o choque primordial de um velho construtor naval. Louis observou sua reação e assentiu levemente. Você viu corretamente, e não é apenas uma ideia rabiscada no papel. Assim que essas palavras foram ditas, Orlan ergueu a cabeça bruscamente. Louis prosseguiu. Um protótipo já foi construído na baía interna do Porto da Alvorada. As pupilas de Orlan contraíram-se bruscamente e sua respiração falhou por um instante. Louis não lhe deu tempo para digerir isso, e logo em seguida desferiu o próximo golpe. É claro que a versão atual não é perfeita. A estrutura do casco não é suficientemente racional e a distribuição de tensão no eixo apresenta problemas. A operação a longo prazo danificará a quilha. É por isso que preciso de você, disse Louis, olhando o velho diretamente nos olhos. Se você só quisesse construir um veleiro maior, eu não precisaria de você. Ele fez uma pausa e acrescentou uma frase que parecia casual, mas carregava o peso de 1000 moedas de cobre. Mas se este navio puder realmente ser finalizado e produzido em massa, darei a ele o nome do seu sobrenome. Assim que essas palavras foram ditas, o cômodo ficou tão silencioso que restou apenas o leve crepitar da luz de velas. Orlan ficou paralisado. Seu pomo de Adão subia e descia violentamente, como se ele quisesse dizer algo, mas não conseguisse emitir um som imediatamente. Seu olhar primeiro se fixou firmemente na planta, depois se elevou lentamente para repousar no rosto de Louis. Naquele olhar, o cálculo e o desempenho ainda estavam lá, mas estavam sendo forçados a ficar de lado por um calor irreprimível. Dá-lhe o nome do seu sobrenome. Esse pensamento ecoava repetidamente em sua mente. Se as palavras de Louis fossem verdadeiras, então no futuro, nas tabernas portuárias, nos livros de registro de navios e até mesmo nos livros didáticos acadêmicos, quando as pessoas falassem daquele monstro que não depende do vento, mencionariam Fernando casualmente. A respiração de Orlan acelerou e, inconscientemente, ele estufou o peito, como se já estivesse em uma rampa imaginária, observando operários e aprendizes olharem para cima, aguardando suas ordens. Usando meu nome. Ele parecia estar sentindo o peso do próprio título. Orlan não disse mais nada, apenas assentiu lentamente com a cabeça. O movimento pareceu um tanto atordoado, como se ele ainda estivesse remoendo o momento em que seu nome foi pronunciado. Sua consciência havia concordado primeiro, enquanto sua razão ainda não havia acompanhado. Louis não insistiu, simplesmente fechou as plantas e acompanhou pessoalmente o velho até a porta. A luz no corredor era suave, e os passos ecoavam no chão de pedra vazio. Orlan parou em frente à porta e ajeitou sua gravata borboleta mais uma vez, como se estivesse fazendo os preparativos finais para uma apresentação no palco há muito esperada. A porta se fechou. Louis permaneceu parado, observando a figura desaparecer no final do corredor, antes de seus lábios se curvarem num sorriso quase imperceptível. O motivo pelo qual ele fez isso não foi porque Orlan era leal, nem porque ele tinha um caráter exemplar. Isso ocorreu porque a atual maré vermelha havia atingido um estágio em que precisava exigir um futuro das águas. O norte não carecia nem de minério, nem de carvão, nem de mão de obra. O que realmente limitou foi o transporte. Os rios do interior congelaram assim que o inverno chegou, e as carruagens ficaram imobilizadas na lama e na neve. Grãos, carvão e aço ficavam presos nas estradas. Mesmo com as ferrovias, não conseguiam cobrir toda a rede fluvial e portos. E o transporte aquático era o meio de transporte mais barato, porém o mais implacável neste continente. Enquanto os navios dependessem de velas, as rotas dependessem do clima e o planejamento dependesse da sorte, essas eram variáveis que um sistema industrial não podia aceitar. A importância do navio a vapor nunca se resumiu apenas à velocidade. Tratava-se de transformar rios e costas em linhas de transporte que pudessem ser calculadas com precisão, encaixando-se em todo o sistema de produção como engrenagens. E Orlan era a pessoa mais adequada para essa ligação. Ele não havia chegado a essa posição por sorte. Na era da navegação à vela, mais da metade dos principais tipos de navios oceânicos da província sudeste vieram de estaleiros que ele presidia ou cuja construção ele próprio finalizava. O que ele fazia de melhor nunca foi um design extravagante, mas sim garantir que o navio não se desintegrasse ou deformasse sob carga máxima. Ondas fortes e dias de navegação contínua. Onde era possível economizar material, onde o reforço era imprescindível. Qual costela apresentava maior risco de fadiga a longo prazo e qual seção da quilha tinha maior probabilidade de quebrar antes de retornar ao porto. Essas coisas não estavam nos projetos, elas faziam parte de suas décadas de experiência. Além disso, sua habilidade artesanal, seus hábitos e toda a sua lógica de construção naval, ultrapassada para a época, mas ainda sólida.
seriam transmitidos camada por camada através de aprendizes. Hoje é um navio, amanhã é um sistema inteiro de construção naval. Uma indústria que poderia criar raízes, replicar-se e expandir-se nos portos afetados pela maré vermelha. E para um artesão verdadeiramente de primeira linha, os grilhões mais fortes nunca foram encomendas ou dinheiro, mas sim a reputação. Enquanto aquele navio pudesse ostentar seu nome, seria impossível para Orlan traí-lo. Ele se empenharia mais do que qualquer outra pessoa para que aquele navio fosse um sucesso. Porque não era apenas o navio da Maré Vermelha, era dele, mesmo que apenas no nome. E seus discípulos e descendentes passariam a vida inteira nessa rota marítima. Só então Louis expirou lentamente, virando-se para sentar-se atrás de sua mesa, encostando-se no encosto da cadeira e fechando os olhos para descansar por um momento. Não era que ele estivesse exausto demais para continuar, mas precisava relaxar seus pensamentos tensos. Nos últimos dias, ele quase nunca havia estado verdadeiramente livre. A porta foi batida suavemente e Bradley entrou. Há mais alguém hoje? Perguntou Louis casualmente sem abrir os olhos. Chega, disse Bradley, folheando a agenda que tinha em mãos. O resto está marcado para amanhã. Louis assentiu com a cabeça. Então vamos encerrar por aqui. Bradley não saiu imediatamente, mas ficou de lado, aguardando instruções. Louis abriu os olhos e olhou para os documentos sobre a mesa que ainda não haviam sido guardados, seu olhar retornando à calma habitual. Ultimamente, ele vinha fazendo a mesma coisa, recebendo talentos do velho império que haviam viajado do sul. Até o momento, mais de 100 oficiais técnicos, oficiais jurídicos e mestres artesãos de diversas áreas foram formalmente absorvidos, integrados e reativados pela Maré Vermelha. Esse número em si não era chamativo, mas o impacto que ele trouxe já começara a se manifestar no mercado de talentos do império. Oficinas e instituições nas províncias do sul estavam sendo silenciosamente esvaziadas. Pessoas com prestígio e experiência estavam desaparecendo uma após a outra. Os que restavam eram aprendizes que ainda não haviam sido temperados ou pessoas medíocres que só sabiam seguir as regras antigas. E rumores sobre a Maré Vermelha também circulavam pelas rotas percorridas por essas pessoas. Ali a origem não importava, apenas a habilidade. Contanto que você pudesse gerar valor, alguém te apoiaria e ofereceria recompensas generosas. Uma vez formado esse tipo de sinal, era difícil suprimi-lo novamente. Para muitos talentos do velho império que foram marginalizados, expurgados ou expulsos, a Maré Vermelha tornou-se a melhor opção. Eles tinham identidades e temperamentos diferentes. Alguns almejavam fama, outros lucro, e alguns acreditavam apenas em suas próprias filosofias ultrapassadas. Portanto, os métodos de utilização também não poderiam ser os mesmos. Para alguém como Orlan, falar sobre filosofia era uma perda de tempo. O que ele precisava era ser lembrado, uma posição onde seu nome pudesse mais uma vez ocupar o centro das atenções daquela época. Então Louis lhe concedeu honra, deu-lhe um palco e, casualmente, colocou nele um par de grilhões dos quais ele não teria dificuldade em escapar. Mas para alguém como Varius, dinheiro e títulos eram secundários. O que ele realmente almejava era um conjunto de filosofias coerentes que pudessem explicar o mundo, uma ordem que não fosse mais distorcida arbitrariamente pelos poderosos. Assim, o que Louis lhe deu foi pensamento, lógica e um novo sistema no qual ele poderia participar pessoalmente da construção. Todo coração tem seu preço. O que ele precisava fazer era calcular esse preço com precisão. Colocar cada tipo de pessoa na posição mais adequada, permitindo que elas se dediquem voluntariamente ao mesmo objetivo. Continuem amanhã, disse Louis finalmente. Sim, respondeu Bradley em voz baixa e fechou a porta delicadamente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!